Muito bom podermos louvar o Senhor, muito bom podermos adorar o Senhor. E como foi falado aqui, quando sabemos que Deus para tudo para nos ouvir, é um privilégio saber que um Deus todo-poderoso se interessa por mim e por você. E isso faz diferença quando nós abrimos a nossa boca para adorar, isso faz diferença quando nós nos entregamos a Ele, isso faz diferença quando nós nos rendemos a Ele. E eu creio que você está aqui, alegre o coração, não por você estar neste local, mas porque você buscou a presença de quem pode mudar a sua vida. E você tem mudado a sua vida pensando e desfrutando da presença dele. Você pode dizer um amém? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, especificamente versículo 1 e 2, e depois do 11 em diante. Nesse capítulo 15, quando você tiver um tempinho, dá uma lida em casa, que Jesus conta para nós 3 parábolas. Não dá para a gente contar e detalhar todas as informações, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque cada parábola tem uma infinidade de informações para nós. Mas eu vou dar uma pincelada nelas para você entender o coração de Deus nessa noite e o posicionamento de Jesus nessas parábolas. O verso 1 e 2 diz assim, de Lucas 15: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Desce lá para o versículo 11, na parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado?
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra, pelo privilégio de podermos ser ensinados e ministrados pelo teu Santo Espírito. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a tua palavra, que o Senhor nos revele a tua palavra de forma individual, de forma personalizada. Cada um dos meus irmãos que estão aqui precisam ouvir algo da parte do Senhor. E eu creio, Pai, que eu também preciso, e eu te peço, fale conosco, nos ensine, nos instrua. Nós estamos em total dependência do Senhor. Nós já estamos com o nosso coração aberto e receptivo à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No versículo que nós começamos aí, verso 1 e 2, nós percebemos que todos os publicanos e todos os pecadores paravam para ouvir Jesus. E tinha um grupo de pessoas, dos religiosos da época, os fariseus e os escribas, que murmuravam contra Jesus porque ele comia com pecadores. Aquele grupo de religiosos, eles viviam de forma separada, de forma isolada e julgavam as outras pessoas. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos, trabalhando para os romanos, que eram inimigos dos fariseus e dos escribas, que eram os religiosos da época. E eles viam as pessoas como pecadoras e, ao invés de ir a elas, eles se anulavam, eles ficavam no mundinho deles, achando que eles eram detentores da verdade, que eles tinham direito à salvação, que eles eram filhos de Abraão e tinham privilégios. E Jesus Cristo, ele chega como um judeu e começa a ensinar por parábolas, mostrando que não era questão de um grupo de pessoas, ou de uma nação, ou de pessoas privilegiadas, mas o que eles precisavam entender era o coração do Pai, e como que as coisas iriam acontecer no mundo espiritual, estavam acontecendo através da vida do próprio Jesus, e o que ele queria passar de mensagem para aquelas pessoas era o quanto Deus amava o mundo de uma forma incondicional. E no texto que nós lemos, no capítulo 15, tem lá na sua Bíblia a parábola da ovelha perdida. Nós não lemos o texto, mas se você for parar para analisar, e é uma passagem muito conhecida, foi até cantado no louvor aqui, o que se percebe dela é que quando uma se afasta do bando, uma se perde, o prazer do pai é pegar aquela ovelha, deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu, mas não trazê-la arrastando para junto das outras. Ele a coloca nos seus ombros. E isso fala o quê? Eu quero que cada um que andou um dia perdido, andou longe de mim, que fique junto do meu coração. Ele podia colocar em qualquer parte, ele podia carregá-lo na carrocinha, mas não, ele vem e faz isso, coloca nos ombros, muito perto do coração. E quando fala que você não vai movimentar suas pernas, que você não vai se estressar, você pensa logo em quê? No lugar de descanso. Tem um local de descanso melhor para uma ovelha do que nos braços do Pai? Tem um lugar de mais aconchego do que você ouvir o batimento do coração de quem você ama? Só que ali não era a ovelha que estava pulando no colo do Pai. Era o bom pastor que estava indo ao encontro da ovelha. Independente do que ela havia feito, independente da rebeldia que ela andou, independente do que ela fez para se afastar de um grupo de ovelhas que estavam sendo protegidas. Simplesmente, ele deixa aquelas guardadas e protegidas no aprisco e vai ao encontro daquela uma, mostrando a importância que todos nós temos para o nosso Deus. A outra parábola diz que é uma dracma perdida. A mulher perde uma dracma e, pela história, alguns consideram que seria uma
pedra, uma moeda que ornava um colar. E o colar fica perto de quê? Perto do coração. Se era uma moeda, se era um adorno de um colar, e essa mulher perde, o que ela faz? Ela revira a casa inteira. Isso mostra, queridos, o zelo que o nosso Deus tem por uma vida perdida. E o que essa mulher faz quando ela encontra essa dracma perdida? Ela chama todo mundo e vai se regozijar, vai se alegrar. Existe muita festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas existe uma alegria no coração do pai quando um filho decide ficar junto dele. E na parábola do filho pródigo, eu sei que vocês já ouviram inúmeras coisas, e eu também, e eu acredito e eu creio que quando o Espírito Santo falou o que ele falou comigo para ministrar, a forma como foi me dado, eu também fiquei um pouco assustada, um pouco surpresa, porque cada dia a palavra se renova e cada dia ele tem uma direção para nos dar. E eu não vi a parábola do filho pródigo, e eu queria te convidar a não ver dessa forma também, olhando simplesmente para o filho. Mas eu queria te convidar a entender que Jesus estava falando para publicanos, pecadores, tinham fariseus, tinham escribas, tinham judeus ao redor dele, quando ele contava as parábolas. Mas ele fala de uma ovelha, ele fala de uma dracma, e daí a pouco ele vira tudo e fala assim, um filho pródigo. Ele vai mostrando o coração do pai na ovelha perdida, ele vai mostrando na atitude da mulher como um pai que zeloso em trazer os filhos de volta desde o pecado que Adão cometeu. Mas quando ele vai para o filho, quando você vê a palavra filho, não tem como você não pensar em outra palavra chamada família. E tudo que eu pude perceber ali é que aquele pai da parábola é uma simbologia de Jesus, do próprio Deus, trazendo e querendo todos os seus filhos perto dele. Então, para mim, o filho pródigo, essa parábola revela o início de uma grande família e como os filhos devem se comportar. Eu não sei se você já teve o entendimento de olhar essa parábola dessa forma, mas quando eu percebo que naquele momento, no primeiro século, Deus só tinha um filho, que era Jesus. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então ele só tinha um filho. E como que a gente se torna um filho de Deus? Porque tem um ditado aí dizendo no mundo, um ditado mentiroso, que todos somos filhos. Não. O ser humano nasce uma criatura amada por Deus. E quando ela encontra Jesus e recebe Jesus, aí Deus dá para essa pessoa o direito de ser feito um filho de Deus. Quer dizer que nem todo mundo que nasce é um filho de Deus. Um filho de Deus, segundo a Bíblia, em João 1, verso 12, é aquele que recebe o direito de ser feito. Quer dizer que se foi feito é porque não era. E aí todos nós que cremos em Jesus como nosso Senhor, que aceitamos Ele como nosso Salvador, que confessamos que Ele ressuscitou dos mortos, a palavra diz que nós somos salvos. E mediante essa confissão, o Pai nos dá o direito e nos torna filhos dele. Então, a missão de Jesus inclui, além da salvação, demonstrar para nós o coração do Pai e a formação de uma família que durante o tempo em que ele ensinava aqui na terra, no primeiro século, só tinha duas pessoas. Só tinha o Pai e só tinha ele. Mas voltando aí à parábola do filho pródigo, o que significa pródigo? O pródigo é alguém que dissipa os seus bens, que gasta o que tem, além do necessário, um esbanjador. E esse pródigo, esse gastador aqui, esse esbanjador aqui da Bíblia,
ele gastou de forma dissoluta em prostituição. Se fosse hoje, nós falaríamos com drogas, com bebidas, com tudo aquilo que o mundo oferece, gastando de forma dissoluta tudo aquilo que era a herança dele. Mas mesmo esse jovem, esse filho pródigo, fazendo tudo o que fez, pegando a herança que lhe pertencia e gastando de forma errada, como que o pai enxerga esse filho esbanjador? Porque o que nós lemos diz que quando o filho estava lá passando fome, ele caiu em si e ele falou: na casa do meu pai até os trabalhadores vivem bem, eu vou ter com meu pai. Mas antes dele chegar na casa, o pai o vê de longe, quer dizer que o pai estava na expectativa desse filho retornar. E ele corre ao encontro do filho. Mas para um judeu é ilógico um pai correr ao encontro do filho. E naturalmente é um filho que corre ao encontro do pai. Mas aqui está dizendo que o pai corre ao encontro do filho. E o pai beija e abraça esse filho. O pai se alegra com o retorno do filho e manda matar um novilho cevado para comemorar. Então o pai não fica jogando na cara do filho: ah, você gastou dinheiro com meretriz. Ah, você pegou a herança e gastou tudo. Ah, você me abandonou. Ah, você fez isso, você fez aquilo. O que você trouxe de volta? Você gastou tudo, agora você voltou do zero. Então eu vou te punir. Não. O pai manda trazer para ele a melhor roupa. Quer dizer, eu estou aceitando você, com todos os seus erros, com tudo aquilo que você fez de errado. Eu quero a melhor roupa para você. O pai traz para o filho uma identidade restaurada. Mas coloca também um anel no dedo dele, porque ele tem que retornar à autoridade, ao direito, porque um dia ele foi filho, então ele continua sendo filho. E manda colocar sandálias. Você precisa viver a sua missão de ser filho. Mas tinha um outro irmão na casa. E esse irmão mais velho não pegou tudo que era dele. Vivia ali junto com o pai. Mas ele se via como um servo. Ele não se via como um filho amado. Trabalhava visando agradar o pai. Não se considerava um filho. Reivindicava do pai tudo aquilo que ele havia feito. Mas eu trabalhei para você a vida inteira sem contrariar. E você nunca me deu um cabrito. Para o outro que gastou tudo, você dá um novilho cevado. Então esse filho tinha a presença do pai, se manteve na presença do pai, trabalhava não por ser um filho amado, mas trabalhava como um servo. E um servo sempre quer ter a retribuição, o pagamento. Por isso ele cobrou do pai. E aí o interessante é que além dele reivindicar as coisas com o mérito dele, ele ainda julga o irmão, coisa que o pai não fez. Já viu quando você está no ambiente, a gente fala ambiente de igreja, né? Que um irmão julga o outro? Que um faz algo errado, aí julga. Será que Deus está julgando? Ou Deus quer que essa pessoa se aproxime dele para ser mudado, para ser transformado? Às vezes, querido, nós estamos vivendo dentro de igrejas, dentro da igreja, mas estamos tão longe de nos sentirmos filhos e filhos amados. Nós estamos servindo ao Senhor querendo mérito, querendo reconhecimento. E aqui, esse irmão mais velho, ele se portou de uma forma tão ruim quanto o irmão mais novo. Mas o pior ainda é que um se afastou, mas o outro estava na presença do pai. Mas ele não desfrutava nem da herança, porque o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu, você pode usufruir de tudo isso aqui. Mas ele julgava o próximo, ele julgava o irmão dele, ele tinha ciúmes do irmão. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque Jesus está mostrando para nós o que é uma família espiritual. E uma família espiritual, o princípio dela
é o contrário do pródigo. É gastar o seu tempo que você tem na presença do Senhor. É você gastar o que você tem levando Jesus para as pessoas, levando o amor de Deus para as pessoas. É você viver dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, sendo ovelha, que quer ficar nos ombros, que quer ficar perto do coração, mas que não julga as pessoas pelas falhas dela, ou pela incapacidade dela, pela limitação dela, por que ela é, pelo que ela tem, pelo defeito que ela tem, por tudo. Não cabe a nós julgar. Cabe a nós desfrutarmos da presença, porque o Pai está dizendo: filho, tudo que é meu é teu. Então está errado a gente viver fora da presença porque nós somos filhos. E está errado vivermos na presença sem desfrutarmos da herança porque nós somos filhos. E a gente precisa ligar nossa mente nisso, porque o prazer do Pai é correr para o filho que estava longe. Mas quando esse filho mais velho não quer entrar na casa, o pai faz a mesma coisa. Ele sai lá ao encontro dele e fala assim: meu filho, vem cá. O seu irmão estava perdido e foi achado. Você não estava perdido e foi achado, mas na verdade ele estava perdido dentro da casa. Ele precisava se encontrar como um filho amado, para aprender a desfrutar daquilo que é dele por herança. E será que é diferente de cada um de nós hoje? Será que você tem estado dentro da igreja, desfrutando da presença, podendo compartilhar desse privilégio de ter um Deus que reside em você? E poder falar assim: eu estou contando com a presença de Deus em mim. Eu estou contando e desfrutando da herança que Ele me deu. Olha, gente, o que Deus falou aqui, Ele disse assim: tudo o que é meu é teu. Ele não falou quase tudo, Ele não falou metade, Ele falou: tudo o que é meu é teu. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo: me revela a justiça, como foi falado na abertura aqui, me revela a minha herança. Se tudo que é de Deus é nosso, então nós temos muito que desfrutar. E eu tenho muito a te dizer nessa noite: talvez você esteja na casa do Pai, mas não desfrutando de nada que é do Pai. Porque você está achando que você tem que fazer por merecer. Porque você está achando que quanto mais você faz, mais você é amado. Você é amado porque você é filho. Aí, como um filho, você serve por amor. Lembra? Nós temos batido na tecla aqui. Nós amamos, servimos a Deus, servindo pessoas. Porque nós somos um filho que entendemos que somos amados. A partir do momento que você entende que você é amado, você para de julgar o próximo. Você para de ter uma visão equivocada do pai, porque esse filho mais velho, para falar com o pai daquele jeito, ele pensava assim: só pode que ama mais o caçula. Não é à toa que ele foi chamado de mais velho. Então, queridos, já viu aquela crise dos irmãos mais velhos, que às vezes acham que os pais amam mais o caçula? Não é diferente, é uma família. Agora, o que me chama a atenção é que aquele pai queria ter todos os filhos junto dele. E todos os filhos precisam conhecer o coração de um pai para almejarem estarem juntos. Então, o pródigo, ele gasta tudo o que herdou. Então, ele não é um exemplo que nós devemos seguir. O mais velho não gastou nada do que era dele. Então, também não é um exemplo bom a ser seguido. O pródigo erra porque ele gasta tudo longe da presença do pai e de forma errada. O filho mais velho erra porque não se beneficia de nada, mesmo estando na presença do seu pai. E aí fica aquela pergunta: mas Jesus não estava falando de uma família? E foi o que eu perguntei para o Espírito Santo. E ele disse para mim assim: mas tinha um terceiro filho na história. Tinha um pai, tinha um filho caçula, tinha um filho mais velho e tinha um filho que calava. É só nós olharmos para o pai como um Deus, para os dois irmãos que estão errando, e para Jesus como um filho, porque ele se intitulou com propriedade como um filho amado de Deus. Então era um filho falando de uma família que só tinha ele e o pai, mas que iriam ter outros irmãos.
e que esses outros irmãos não poderiam viver nem como pródigo e nem como mais velho, mas tinham que olhar a ele, que era Jesus. E aí a gente percebe que é uma família espiritual que está em jogo aqui, que ainda não existia naquele momento, mas que passou a existir após a morte e ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo. Porque aí ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E para a gente entender então, analisa a parábola do filho pródigo, vendo Deus como um pai, o pai como Deus, e enxerga o coração de Deus para aqueles filhos que às vezes querem viver da forma que desejam viver. Daqueles filhos que querem gastar o seu tempo lá fora, mas que não deixaram de ser filhos, mas que estão perdendo o aconchego do pai, que estão perdendo o aconchego de um lar, que estão vivendo, achando que estão vivendo corretamente, mas na verdade estão acabando com as suas vidas. E a gente precisa fazer o quê? Orar para que eles caiam em si, como aquele pródigo caiu em si. Porque quando cai em si, o nosso ditado hoje, quando a ficha cai, aí a pessoa percebe que indiscutivelmente na presença do Pai é muito melhor. Que até os trabalhadores vivem de forma melhor. Então, o que fica para nós como lição? Nós precisamos olhar e entender que nós estamos vivendo em uma família. Que tem pessoas, que tem irmãos nossos, que não estão caminhando tão alinhados como deveriam estar. Que precisam das suas orações. Que tem irmãos que não estão desfrutando de tudo aquilo que podiam desfrutar. Que precisam de entendimento. Mas a questão é, onde nós estamos posicionados? Para qual dos três irmãos nós estamos olhando? Para qual dos três nós podemos nos identificar? Ou nós somos identificados? O desejo do coração do Pai é que todos os seus filhos sejam identificados como os filhos, perante todas as pessoas. Por isso, a melhor roupa. Então, não tenha vergonha de ser um filho de Deus. Às vezes, diante da sociedade, alguém que não crê vai conversar com você, e eu te digo, não sinta vergonha de falar que você é um filho amado de Deus. Não tenha duas caras, não tenha uma postura na igreja, uma postura no mundo. Não, seja autêntico, vista a sua roupa, seja quem você é um filho amado. Não se envergonhe de dizer que você pertence a Jesus, que você tem um Pai que te ama. Não tenha vergonha de dizer que você é crente, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo, é imitar Jesus, é imitar aquele filho que contava a parábola. O desejo do coração do Pai é que todos os seus filhos, além de serem identificados como filhos, usem um anel no dedo. E para que serve um anel no dedo numa família espiritual? Para que você saiba, que você se lembre. Eu olho para isso aqui, eu sei, eu sou casada. Qualquer pessoa que olhar para mim sabe que eu tenho esposo. Mas no mundo espiritual, um anel colocado no nosso dedo significa que nós temos autoridade espiritual de um filho. E você sabe o quanto você tem de autoridade espiritual? Você sabe o quanto de unção você tem para mexer no mundo espiritual? Então você precisa se identificar como filho, usando a melhor roupa, precisa usar o seu anel de um filho que tem autoridade espiritual. Um dia eu falei num culto aqui, se aparecer uma pessoa endemoniada, o que você faz? Você corre, você cruza o braço ou você parte para cima para expulsar? Isso é autoridade espiritual. Use o nome de Jesus, use o nome do seu irmão mais velho. O desejo do coração do Pai é que os seus filhos usem sandálias. Mas não é modismo. Sandália na Bíblia significa você estar calçado e preparado para pregar o Evangelho, para levar as boas novas às pessoas.
Então veja o que a parábola do filho pródigo diz para nós com relação ao coração do pai. Eu quero que todos os meus filhos estejam bem vestidos, sejam identificados como meus filhos. Eu quero que todos usem o anel, que todos usem a mesma autoridade que Jesus Cristo tinha aqui na terra, porque nós temos a mesma unção que Jesus tinha. Eu quero que todos os meus filhos sejam calçados, levando as boas novas do Evangelho, fazendo com que outros filhos venham a nascer por crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador e receber o direito de também serem filhos. Então, depois que nós enxergamos o coração amoroso desse pai, nós devemos não querer seguir o exemplo do pródigo, não querer seguir o exemplo do filho mais velho, mas nós devemos querer seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Porque ele era o filho que estava ali contando a história. E esse filho, para esse filho, o pai disse assim, lembra do Monte da Transfiguração de domingo? Que estava lá Moisés e Elias, e o pai vira aquela voz, fala assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus tinha consciência de que ele era um filho amado, e que o pai tinha prazer na vida dele. E aí, Jesus desfrutava da presença do Pai. Abra sua Bíblia comigo em João 5, para você entender como que Jesus desfrutava da presença do Pai. Diferente do pródigo, diferente do filho mais velho que estava na casa. João, no capítulo 5, no verso 19 e 20, fala assim, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Como que um pai vai mostrar algo para o filho? Só se o filho estiver junto do pai. Então Jesus mostra aqui que ele desfrutava da presença do pai, mesmo estando aqui na terra. Ele desfrutava dessa presença, e com isso ele já queria ensinar algo para nós. Jesus também desfrutava dos conselhos do Pai. Desce um pouquinho aí no verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, eu julgo. Então ele não julgava as pessoas. Olha só, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus está dizendo aqui que ele não quis usar a vontade dele para estar longe do Pai, gastando tudo o que ele tinha de forma absoluta. Ele quis fazer a vontade do Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E viver debaixo da vontade do Pai, queridos, é o melhor lugar. É a melhor decisão que a gente pode tomar. Jesus, ele não se anulou por isso. Ele foi projetado por causa disso. Mas ele não fez uma projeção de si mesmo. Foi o Pai que glorificava Jesus. O Espírito Santo testifica de Jesus para nós até hoje, por causa da obediência de Jesus. Porque Jesus quis desfrutar da presença do Pai, mesmo estando aqui na terra. Então esse é o melhor lugar para nós estarmos. Porque a palavra de Deus diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. Agora, se Jesus não se anulou, como a palavra diz e nós entendemos, como que ele se comportava então? Ele dependia do Espírito Santo, como homem. Ele dependia dos conselhos do Pai. Ele priorizava estar na presença do Pai. Tudo que Jesus ia fazer, ele orava. Para separar os discípulos, ele orava. Quantas vezes nós vemos relatos de Jesus indo ao monte orar, ele indo para a sinagoga orar. Vemos Jesus estudando as Escrituras, vemos Jesus ensinando a palavra. Tudo isso envolve desfrutar da presença do Pai. E não existe pessoa que entre em contato com o Pai que não seja transformada. Não existe pessoa que experimente o amor do Pai e quando se afasta um pouco, sente que está vazio, que está faltando algo.
Nós precisamos aprender a estar com Ele, desfrutar da presença dEle. Ele quer que você gaste com Ele. Gaste a sua herança. O seu pai quer que você gaste a sua herança, porque ela é sua por direito. Jesus veio nos mostrar como um filho que confia no Pai vive de forma diferenciada, reinando em vida e desfrutando da presença dele na caminhada. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, em João 3, verso 13. Você vai perceber que Jesus se portava como filho, já estava mostrando como seria a nossa vida de um filho. No verso 13 está escrito assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus era o único homem, por ser um Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que esteve no primeiro século, ao mesmo tempo na terra e no céu. Vou te provar de novo isso que eu acabei de dizer. João 14, no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, nessa fala, ele estava diante dos seus discípulos, mas ele está dizendo assim: onde eu estou, estejais vós também. Então não tem sentido falar que ele estava ali na frente dele e queria que ele estivesse ali. O que ele estava dizendo era que eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou estar junto ao Pai. Para onde eu estou, ele já estava lá. O que a Bíblia diz para nós aqui então? Que nós devemos nos comportar como filhos. Quando você entende que é um filho amado, e você começa a olhar para o Filho de Deus, Jesus Cristo, e você entende a obra dele e o que ele fez por você, você começa a perceber que existe privilégio de ser filho. Por que eu digo isso? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas no primeiro século que ele estava tanto no céu quanto na terra ao mesmo tempo. E a Bíblia diz em Efésios 2,6 que Jesus, que o Pai nos assentou juntamente com Jesus nos lugares celestiais. Então você, como um filho, está tanto fisicamente na terra quanto espiritualmente no céu, assentado nos lugares celestiais. E agora, além de um anel, você está assentado juntamente com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está assentado onde? À direita de Deus Pai. Lugar direito significa lugar de autoridade. Então você está assentado juntamente com Jesus nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo nome que se nomeia, tanto no céu quanto na terra. Você está como um filho fisicamente na terra, mas espiritualmente no céu. Daí a questão de você entender que você não pode olhar para o pródigo e nem para o filho mais velho. Você precisa olhar para Jesus. Porque Jesus te mostra o coração do Pai. Jesus revela quem o Pai é de fato, porque a Bíblia diz que agora Ele nos fala pelo Filho. Então, se você não tem uma concepção certiva de quem Deus é, como que eu faço isso? Olha para Jesus. Se você pedir ao Espírito Santo, me ensina a conhecer Deus, Ele vai dizer para você assim: olha para Jesus, porque Jesus é a expressão exata do coração do Pai. E Jesus desfrutou da presença do Pai, desfruta da presença dele até hoje, e nos colocou como filhos juntamente com Ele, para que possamos desfrutar disso. Então você pode dizer assim: olha, eu estou aqui na terra, vocês estão me vendo, brincaram comigo aqui de azul e está nascendo de azul, né? Vocês estão me vendo aqui, mas lá no céu eu também sou, de uma forma espiritual, para que o que eu sou lá venha influenciar o que eu sou aqui. Jesus ali estava falando sobre o que é ser uma família. Todos nós que somos filhos estamos da mesma forma.
E precisamos olhar para nós, como pessoas, como filhos amados que estamos aqui, mas que também estamos lá. Se você não entender e não aprender a olhar a sua vida e as suas circunstâncias com a perspectiva de estar assentado junto com Jesus, você sempre vai ter uma percepção de derrota. Você sempre vai ver o Pai de uma forma errada. E não é isso que a Bíblia quer. Jesus escreveu toda essa parábola aqui para dizer assim: você pode escolher. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer desfrutar a sua vida longe do Pai, na sua própria cabeça, achando que vai dar tudo certo, mas que no final não vai dar. Ou você pode estar na presença dele, mas não desfrutando de nada dele e nem se vendo como um filho amado. Ou você pode olhar para mim e desfrutar de tudo que o Pai tem e manter a comunhão com ele e viver ouvindo o que ele tem, ouvindo os seus conselhos. E aí, queridos, fica a questão. Desfrute, porque o preço que foi pago é muito alto. Esse Jesus, esse filho que estava ensinando o que é ser família espiritual, deu a vida para te colocar na posição dele. Não é você que escolhe. Você pode escolher desfrutar ou não, mas ser posicionado como um filho amado, com direito à herança, o preço quem pagou foi Jesus. Por isso que não é pelo seu mérito, por isso que não é pelo tanto que você faz, não é pelo tanto que você ora, não é pelo tanto que você jejua, é porque você descobre quem você é. Aí você serve por amor, você desfruta porque é amado, você entende que pode, e aí você muda o seu conceito, tanto do seu pai, quanto de quem você é. Eu não sei o quanto Deus fala com você nisso, mas para mim ele disse assim, você já não é estrangeiro e nem peregrino, mas um concidadão dos santos e da família de Deus. Seja quem você é. Você é da família de Deus. Então olhe para o filho certo. Copie o modelo do filho certo. Viva como filho certo, porque você até diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se o filho vive em você, é ele que te governa, é ele que te direciona, é ele que te capacita. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Você está aqui para alegrar o coração do Pai, mas você tem que estar sendo carregado por ele. Não tem jeito. Você tem que estar ornando o colar dele, estando perto do coração dele. Jesus veio só para te colocar nos ombros do Pai, só para te colocar no colar. Só para você se aproximar. Efésios 2,13 fala assim: o sangue de Jesus te aproximou do seu Pai. E ainda te coloca numa família. Escolha qual filho você quer no Pai. Amém? Jean, se encerra para nós. Dê valor, querido, à roupa. Dê valor ao seu anel. Dê valor às suas sandálias. Dê valor ao lugar espiritual que você está. Mesmo que você não saiba, você está vestido, você está com anel, você está calçado e você está assentado. É só você acreditar.